E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. Então, no dia de hoje, eu irei dar continuidade àquela aula na qual nós estávamos analisando o texto de How to Train Your Dragon, de como treinar o seu dragão, que é baseado em um dos vídeos que eu fiz aqui pro canal. Eu já peço desculpas, porque esse iniciozinho o vídeo tá travando mesmo, mas eu já vou modificar para outra câmera aqui, para que a imagem fique muito melhor. Então já vou pedir para você dar o like, isso aí vai ajudar bastante o canal, se inscrever também, caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, e vamos voltar à nossa análise do texto aqui. Então, na aula passada, a gente na verdade falou sobre várias coisas, né? Eu comentei com vocês que no inglês nós temos esses verbos chamados de verbos frasais, e eu até tenho um vídeo aqui no canal explicando as regras que são utilizadas quando se utiliza esses verbos frasais. Então eu encorajo vocês a assistir esse vídeo. Esse vídeo é bem curtinho, eu acho que, se eu não me engano, é uns 6 ou 7 minutos. E aí vocês vão aprender direitinho como é que utiliza esses verbos frasais, que é um verbo mais uma outra palavra, geralmente uma preposição, como up, down, away e assim sucessivamente. Falamos também de sobre o vocabulário do texto, onde a gente apresentou algumas palavras como blacksmith, né, que é ferreiro. Se eu não me engano, também falei um pouquinho sobre algumas conjunções, como yet, aqui nesse caso é entretanto e não ainda. Falei sobre o therefore, que é uma conjunção de conclusão, conclusiva. Então vamos voltar à análise do nosso texto. Então, como eu fiz anteriormente, eu vou primeiro ler o parágrafo para que vocês consigam escutar a sonoridade dessas palavras e depois a gente vai traduzindo e fazendo alguns comentários. Então vamos lá, pessoal. During one of the raids, Hiccup uses one of his inventions to try to capture a Night Fury, a dangerous and rare dragon. Luckily, the boy shoots down a Night Fury, but nobody believes him. So, he goes after the creature in the woods, and he finds it tangled in his net. After some time, the tiny Viking tries to kill the beast, yet he's not bold enough. Instead, he sets the dragon free. Hiccup realizes the dragon is injured on its fin. The creature cannot fly. Então pessoal, já ilustrando novamente aquela característica que eu sempre falo para vocês, que são as frases curtas no inglês, onde a gente sempre tem um sujeito, um verbo e um objeto, né? Ó, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto e assim sucessivamente. E também as frases extremamente curtas, né? Então vamos lá. During one of the raids. Raids é uma outra palavra para attack, tá certo? Mas ela só pode ser utilizado, se eu não me engano, como um substantivo, tá? Então, durante um dos ataques, tá certo? Hiccup, que é soluço, mas aqui no filme é só acredito que seja o apelido do personagem principal, né? Usa uma das suas invenções para tentar capturar. Então o to aqui, como eu comentei com vocês, sendo utilizado não como a preposição para,
mas sendo colocada antes do verbo capture para mostrar que o verbo está no infinitivo. Então, para tentar, a mesma coisa desse tio, para tentar capturar, né? A Night Fury. A Night Fury é o nome desse dragão, que no filme ele tem uma pele, ele é todo escuro, né? E ele é muito rápido. E depois, uma coisa que geralmente a gente usa bastante no inglês, né, é meio que um hífen sendo usado aqui como se fosse uma vírgula, tá? Que então aí eu falo a dangerous and rare dragon. Então, um dragão perigoso e raro. Isso aqui é uma outra característica do inglês, onde a gente utiliza adjetivos antes dos substantivos. No português, a gente comumente fala homem velho, homem sendo substantivo, velho adjetivo, mas no inglês a gente inverte a ordem dessas palavras. Primeiro a gente fala velho e depois a gente fala homem. Então, no inglês seria old man, por exemplo. Tá certo? E é a mesma coisa aqui. Vale lembrar, pessoal, que no inglês os adjetivos, deixa eu escrever aqui para vocês. Em geral, a gente tem vários tipos de adjetivos, mas eu gosto de falar que a gente tem basicamente dois. Nós temos opiniões e fatos, tá? Uma opinião, um adjetivo que é uma opinião seria, por exemplo, beautiful, bonita, né? Já um fato seria black. Então, a gente sempre, quando você tem esses dois tipos de adjetivos, para caracterizar um substantivo, existe uma ordem que você deve obedecer, sempre colocando opiniões, fatos e o substantivo. No inglês, é claro, né? Então, um exemplo disso seria algo como I love that be beautiful black table. Tranquilo? Então, lembrando a mesma construção que eu tenho tentado enfatizar com vocês, né? Sujeito, verbo e um objeto, tá? Então, beautiful é uma opinião, black é um fato e table é o substantivo. Essas duas palavras estão caracterizando a mesa, tá certo? Deixa eu botar aqui de vermelho. Então, vamos lá, vou continuar aqui. Luckily seria sortudamente, né? É um advérbio. The boy shoots down a night fury, but nobody believes him. Então ele, na verdade, aqui é um outro verbo frasal, né? Ele atira para baixo, né? No sentido que ele atirou no dragão e ele caiu para baixo, né? Nobody believes him. Mas ninguém acredita nele. So, he goes after. To go after é ir atrás. Ir atrás. Um outro verbo frasal aí, então você pode ver a quantidade de verbos frasais, né? E lá no inglês, lá nos Estados Unidos, eles utilizam bastante, no inglês em geral, eles utilizam bastante verbos frasais. Então é sempre bom vocês começarem a dar uma olhada nesses verbos, tá? Então, ó, he goes after the creature in the woods. In the woods, apesar de wood ser madeira, woods aqui tem um sentido de floresta, tá? Existem outras palavras para floresta, como forest, né? Ou jungle, mas jungle é mais no sentido de selva, né? Mas são usados como sinônimos. Vou destacar aqui para vocês, tá certo? E note que eu estou escrevendo esse texto no presente simples, né? Basicamente. Então, como eu estou sempre usando o he como o sujeito da oração, ou deixa eu ver aqui, ó, hiccup,
né? O nome do ou the boy, né? O verbo, ele sempre está na terceira pessoa do singular, então ele tem aquela flexão do S, tá certo? O único verbo que não vai geralmente seguir essa regra é o verbo to be, que ele tem uma conjugação própria, né? Então vamos lá. O verbo to be que é o verbo ser e estar. Então, he finds it tangled in his net. Então ele encontra o dragão emaranhado ou preso nesse sentido na sua rede. Essa arma dele tinha na verdade uma rede, né, que ele usou para capturar o dragão. Uma coisa que é interessante aqui é a utilização desse pronome, que é o pronome it. A gente utiliza ele para se referir a objetos no singular, objetos ou animais que a gente não tem um nome desse animal. Um animal. A gente vai ver, à medida que a gente vai desenvolvendo esse texto, que depois esse garoto ele chama o dragão de Toothless, né, que é sem dente. Uma vez que ele dá um apelido para esse dragão, aí a gente pode começar a chamar ele de Ri, por exemplo, tá? Então, beleza. Então, after some time, the tiny Viking tries to kill the beast. Então, depois de um tempo, o pequeno viking, né, tenta matar essa fera, né? Entretanto, yet he's not bold enough. Então, bold é corajoso. Corajoso. Outras palavras em inglês que a gente tem para isso seria o brave, tá? Ou courageous. Vamos ver se ele vai provavelmente courageous aqui. Então todas essas palavras aqui são sinônimos bold, né? Bold, brave and courageous. Tomar cuidado com essa palavra aqui. Bold também pode ser negrito, né? Quando você coloca a palavra em negrito assim, ó, pá. Então em negrito é bold também. Não confundir com bald. Bald, B-A-L-D, significa careca, né? He is bald. E enough é suficiente, então ele não era corajoso o suficiente. Então, instead, he sets the dragon free. Então, ao invés disso, ele liberta o dragão. Um outro exemplo aqui de um verbo frasal, to set free, onde a gente coloca o objeto dentro do verbo. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Hiccup realizes the dragon is injured on its fin. The creature cannot fly. Então, o Hiccup, ele percebe, né, to realize é perceber, que o dragão ele está machucado em uma das suas nadadeiras. Eu gosto de usar nadadeiras aqui porque a parte de trás do rabo, né, rabo em inglês, a gente chama de tail, tá? Poderia ser também is injured on its tail, it's fine as well. Acho que é até melhor. Então, rabo, né? Igual, rabo. E a gente também tem a gente também poderia usar a palavra wing aqui, tá? Que é asa, tá? Né? A gente tem aquela famosa frase do Red Bull, né? O Red Bull gives you wings. Então, destacar isso aqui para vocês. Existe uma palavrinha que eu já comentei aqui. O tail é rabo, mas a gente também tem o tail, que é T-A-L-E. T-A-L-E. Que significa conto, né? A pronúncia é a mesma, mas a escrita é diferente. Então, tomar sempre cuidado com essas palavras no inglês, que tem a mesma pronúncia, mas significados e grafias distintas. Então, the creature cannot fly. Então, a criatura não pode voar. Espero que esteja tranquilo até aqui, pessoal. Caso tenha alguma dúvida aí aparecendo, pode me perguntar nos comentários do vídeo, que assim que eu olhar esses comentários eu respondo as perguntas de vocês. Então vamos para o último parágrafo, tá? Em inglês, parágrafo é paragraph, ok? Então vamos lá. Hiccups begins to visit the Night Fury.
he feeds him with fish, and he comes up with the design of a prosthetic wing for the dragon. As time goes by, Hiccup befriends the dragon and decides to name it Toothless because of its retractable teeth. Uma coisa que é interessante aqui, vamos começar pelo início. Então, o Hiccup, né, ele começa a visitar o dragão de tempos em tempos, porque ele está preso, né? Então, the dragon is actually trapped in a valley, and he's not able to fly over the mountains surrounding this valley. Então, ele praticamente, esse dragão, ele está preso num vale, né? Trapped. Preso, né? Tá preso nesse vale, e por causa que ele tá com esse problema na asa dele, no rabo dele, ele não consegue voar. Então o menino começa a visitar ele praticamente todos os dias. He feeds him. To feed, né, é o verbo alimentar. Food é comida, mas to feed é alimentar. With fish, com peixe. And he comes up. To come up é no sentido de você inventar alguma coisa, né? He comes up with, tá? É um outro verbo frasal que é acompanhado da preposição with, tá? He comes up with the design of a prosthetic wing for the dragon. Então ele pensa, né, num design para uma asa que é como se fosse uma prótese, né, para o dragão. Aqui eu estou usando for porque no inglês as pessoas me perguntam isso sempre, né? Quando é que eu uso to? Quando é que eu uso for? Quando os dois têm sentido de para. E geralmente, pessoal, o to, quando ele tem quando a gente usa no sentido de para, é a ideia de que você tem a ideia de verbos que têm ideia de movimento, ou quando você tem uma troca de alguma coisa. Por exemplo, I sold my house to you. Eu vendi a minha casa para você. Você me deu dinheiro e eu te dei a casa, né? Mas se eu compro uma casa para minha mãe, I bought a house for my mother, eu uso for, porque o for, no sentido de para, é quando você faz alguma coisa para alguém, em benefício dessa pessoa. Um outro exemplo utilizando o to, que é essa ideia de movimento e não de troca, é por exemplo assim, ó, I went to school, eu fui para a escola, que aqui o verbo go é a ideia de movimento, tá certo? Então, as time goes by, então, à medida que o tempo passa, né? Hiccup befriends, se torna amigo, né? Befriends the dragon and decides to name it Toothless, e decide nomear it, o dragão, Toothless, tá certo? Letra maiúscula aqui porque eu não estou falando que ele é sem dente, mas eu estou falando que o nome dele é sem dente, tá? Aquela ideia que a gente falou na aula passada sobre algumas palavras em inglês que sempre vão ter letra maiúscula. Como aqui é um nome, letra maiúscula. Essa terminação less geralmente é uma negação. Esse sufixo nas palavras, né? O less. Because of its retractable teeth. Que a gente pode até mudar, né? Como já tem um nome, o dragão, a gente pode até trocar esse pronome de posse aqui pelo his, né? Because of his retractable teeth. Teeth é o plural de dente, né? Um dente só seria tooth. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Isso aqui é uma breve introdução, né, a um textinho onde a gente analisou determinados aspectos da língua. E você sempre pode usar essas dicas que eu comento aqui para vocês na sua linguagem oral, para você melhorar a sua conversação. Claro que inicialmente isso vai ser um trabalho meio que mecânico, mas à medida que você vai falando mais, conhecendo mais palavras e utilizando essas estruturas que eu
que eu estou tentando passar aqui para vocês e essas dicas, vocês vão melhorar a fala de vocês em inglês. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça de novo de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Caso você também queira que o YouTube te avise quando eu postar um novo vídeo aqui no canal, aperta no sininho aí e até a próxima. Um grande abraço.